Olá, leitores do UOL Carros, estamos fazendo a avaliação do novo Mercedes EQB. Trata-se, né, da variante elétrica do Mercedes GLB, ainda que ele tenha uma plataforma própria, né? Só que ainda assim, ao dirigir, né, nos acabamentos, nos materiais utilizados, nessas qualidades do carro, ele se assemelha bastante ao primo, né, irmão, primo, por assim dizer, GLB, né, no caso esse aqui é o EQB 250. A gente vai começar aqui com algumas impressões dele para vocês. A gente começa aqui notando, né, que ele realmente teve uma restilização em relação ao modelo a combustão. Agora, né, ele tem essa integração da assinatura aqui desde do farol, percorrendo aqui a parte da frente até o outro lado, tudo em LED, né? Isso aqui, como tá chovendo, eu vou dar uma limpada para vocês poderem ver. É um LED, né? Apesar de parecer um cromo, como aqui embaixo, é uma luz. A gente tem a grade aqui tampada, né? Lembrando que como não é um carro que tem radiador, né? Pelo menos o radiador frontal, ele não tem a necessidade de refrigeração com o ar, né? À medida que o carro vai rodando, o ar vai entrando. Então aqui no caso pode favorecer até um pouco mais a aerodinâmica, né? Ele é um carro bem discreto, né? Você pode ver que as linhas dele, apesar de terem algumas curvas, alguns cortes, ele realmente é bem sóbrio, né? Por assim dizer. Ali atrás a gente vê um ressalto um pouco maior quando a gente vê aqui para a lateral, né? Que dá uma impressão um pouco maior de volume. Ele tem uma área mais protuberante. Os cromos que a gente observa, né? Eles continuam aqui nas molduras, aqui no rack de teto também, né? Aqui o logo azulado EQB, que vale lembrar, inclusive, esse logo azulado também está presente aqui nessa moldura. Esse destaque revela, né, naturalmente, que a gente está falando de um carro elétrico. Como ele tem kit AMG, as rodas são AMG, né? Dá pra ver que realmente ela tem uns reforços ali, tem umas inscrições AMG. Quando a gente chega aqui para a traseira, a gente vê, né, mais uma vez a integração luminosa, né? A lanterna, ela é naturalmente integrada daqui até o outro lado. Aqui você tem a assinatura, né, de LED também, que faz essa união. Aqui você tem um arco, né, com esse formato. Deixa realmente bastante característico o visual traseiro do carro. Como é um carro, né, como é o GLB, né, ele é um carro mais achatado aqui na traseira, um pouco mais comprido. Isso porque ele vai acomodar 7 lugares aqui na parte de trás. Continuando aqui, a gente tem a saia traseira com esses detalhes, né? Ele tem aquela função de abertura da mala ao passar o pé embaixo do carro. Além disso, a gente também tem aqui um aerofólio, né? Uma união aqui com a coluna traseira. Realmente o carro tem um visual bem moderno. Quando vamos aqui para o interior, antes de tudo, né, a gente tem um túnel central bem baixo, então a acomodação dos pés fica bem facilitada aqui dentro. Mais uma vez que a gente realmente entra, a gente observa esse jogo de luzes aqui bastante interessante no interior, né? A gente agora configurou para ele ter uma duplicidade aí, azul com um rosa, um avermelhado, né? Fica uma luz ambiente bem interessante, inclusive aqui nas saídas arredondadas de ar-condicionado, né? Estilo turbina de avião. E tem inúmeras possibilidades de ajuste de cor, isso pode ser configurado ali pela tela do meio. Inclusive a tela é bastante intuitiva, bem fácil de mexer, o toque é muito bom. A resolução das câmeras, quando a gente observa nas manobras também, muito claro. Aqui também o cluster é multiconfigurável, né? Você pode aqui por esses painéisinhos pequenos aqui do volante de 3 raios configurar. Então, vamos exemplificar para vocês, né? Quando a gente arrasta o dedo nesse botão de sensibilidade, a gente pode mudar aqui as configurações ao gosto do condutor das 3 partes aqui do cluster, né? Então, quando a gente vem aqui também para a direita, a história é a mesma também. Então, continuando, como a gente tinha falado, né? Ele tem essas saídas de ar estilo turbina de avião. Ele tem umas molduras aqui metálicas, né? Dão um contraste interessante. Acabamento de black piano, que também se contrasta e se integra com esses aqui que são estilo alumínio, mas na verdade ele é um plástico, mas é muito de bom gosto. Realmente dá um contraste interessante. Aqui a gente tem costuras vermelhas, material sensível ao toque em todo o carro, né? É couro aqui em tudo, inclusive aqui nas laterais de porta, aqui nos bancos, tudo couro alcântara, também com as costuras avermelhadas. Aqui no console aqui, né, as luzes elas continuam, a gente pode encobrir essa parte para ficar um pouco mais clean, por assim dizer. Só que aqui a gente tem a função do carregador de indução, os porta-copos. Aqui esse consolinho aqui do meio para controle do rádio. E alguns atalhos aqui para ajustes de condução do carro. O console é bipartido, tem um porta-objetos aqui dentro. Aqui na traseira, mais 2 saídas de ar-condicionado. O acabamento aqui que continua com a mesma qualidade lá da frente, do acabamento dianteiro, né? Com mais luz ambiente aqui saindo pelos vãos aqui embaixo. Teto solar bipartido, então ele realmente é individual para os 2 ambientes do carro, né?
E aqui atrás a gente fez o favor de colocar alguns objetos aqui. A gente está realmente testando as capacidades do carro, mas quando a gente recolhe aqui os bancos para ficar ali na vertical, a gente vai colocar aqui um trecho para vocês do GLB, que é a mesma lógica, sobre o mesmo espaço, o carro tem as mesmas dimensões, e vocês podem também ver a outra forma de utilização desse carro a seguir. Bora testar aqui a terceira fileira? A gente puxa o banco aqui, eu regulei aqui para ver se sobra algum espaço para as minhas pernas, né? Então ele está no limite. Notamos algo interessante aqui, né? Que é interessante mostrar para vocês. A gente está com esse banco regulado o máximo para frente possível, sobra 2 dedos de espaço, mas esses bancos aqui que estão regulados totalmente para trás, não sobra quase nada. De repente uma criança cabe aqui com os pés aqui, mas isso não seria muito recomendado. E aqui até cabe um adulto, só que uma criança deveria se sentar aqui. E ali sobraria sim espaço para as pernas da criança, principalmente se aquele banco colocasse o espaço um pouco mais para frente. Então é questão de acomodação que a família vai decidir para o uso desse carro, né? E ficamos por aí, pessoal. Esse aqui, mais uma vez, né, o visual que a gente selecionou aqui dos diversos da Central Multimídia, que vou até dar uma palhinha melhor para vocês aqui, né? Vocês podem colocar animação multicolor, e aí tem essas funções aqui que também dão uns contrastes interessantes. Você pode selecionar também aqui ou você pode selecionar também individualmente. Então vamos dizer que eu queira um azul, o carro vai ficar azul por inteiro, né? Não vai ficar com aquele jogo de cores assim mais interessante, que eu acho mais interessante. E as impressões com mais detalhes vocês vão poder conferir na editoria de carros do UOL. Esse vídeo inclusive estará presente lá para vocês darem uma olhada mais de perto. Então muitíssimo obrigado pela sua atenção, continue aí com a gente, fortíssimo abraço, galera! UOL.